GT é composto por um grupo de especialistas, é um grupo bem heterogêneo, que nós temos pediatras, temos médicos de saúde pública, temos 2 pneumologistas, 2 infectologistas, além de professores. Mas o objetivo do GT, ele não é dar uma visão do ponto de vista educacional, mas do ponto de vista de saúde pública, tanto das implicações do retorno às aulas presenciais, quanto também dos cuidados na possibilidade desse retorno. Naquele momento, em 2020, setembro de 2020, foi lançado o primeiro documento desse GT. O GT já tem 4 publicações, todas no portal da Fiocruz, e cada uma se refere a um momento, na verdade, da pandemia. O nosso objetivo nunca foi dizer se é certo ou não voltar às aulas, mas mostrar quais os cuidados são necessários para que você possa garantir um retorno às aulas presenciais o mais seguro possível. Tanto mostrando do ponto de vista de medidas de redução de riscos de contaminação, sempre reforçando a importância do uso de máscaras, do distanciamento social dentro das salas naquele momento, a importância da vigilância para o retorno seguro, ou seja, uma vigilância que não seja só passiva, mas também uma vigilância ativa na busca de casos e contatos, na difusão da importância da realização dos testes de Covid, para que você possa ter um diagnóstico mais preciso e mais precoce possível, reduzindo, assim, o tempo de permanência de possíveis representantes da comunidade escolar, tanto crianças quanto educadores e profissionais da educação, reduzindo, portanto, o tempo de que possíveis pessoas contaminadas, ainda que assintomáticas, estejam circulando naquele ambiente. Então, como eu falei, cada um dos 4 documentos, eles foram publicados em momentos epidemiológicos diferentes. O último, agora em agosto, nós já preparamos um documento à luz, então, da vacinação, da maior parte da comunidade escolar vacinada, pelo menos do ponto de vista de professores e educadores, e também considerando já o início da vacinação dos adolescentes, que nós sabemos que é também fundamental. E sinalizamos ainda da importância da manutenção de medidas preventivas, ainda com o uso de máscaras, e reforçando a importância e necessidade da ventilação nos ambientes escolares, para que você possa ter minimizado, então, o risco de transmissão dentro desses ambientes. Primeiro, nós sempre frisamos ao longo dos documentos a questão de que a vacinação não poderia ser encarada como um pré-requisito ao retorno ou não às aulas presenciais. Principalmente porque no início, ano passado ainda, em agosto, setembro, quando começamos a elaboração do primeiro documento, não havia uma perspectiva de em que momento se iniciaria a vacinação. E sempre soubemos que ela deveria começar pelos grupos mais fragilizados em relação ao risco de contaminação pela Covid, que eram, então, os mais idosos e pessoas com comorbidades, como foi, de fato, iniciado ao final de janeiro de 2021. Então, a vacinação ela não pode ser encarada como um pré-requisito para retorno às aulas, por vários motivos. Você mesma chegou a falar um deles, assim, não há vacina disponível em larga escala para que possamos vacinar indiscriminadamente todos os grupos ao mesmo tempo. Então, foi preciso que houvesse um escalonamento. Os profissionais da educação, eles entraram como grupo prioritário, mas, se não me engano, era lá no quarto nível de vacinação, então não foram logo, imediatamente, vacinados. Além disso, nós hoje em dia temos a vacinação liberada apenas para crianças e adolescentes acima de 12 anos de idade. Adolescentes, vamos dizer, acima dos 12 anos de idade. Portanto, tem todo o público da educação infantil fundamental e o ensino infantil que não estão vacinados, e não há no Brasil, nesse momento, uma perspectiva para vacinação. O Butantan encaminhou à Anvisa uma solicitação de liberação para vacinação de crianças com a Coronavac,
A Anvisa considerou que o estudo apresentado ele era ainda insuficiente e não autorizou. Embora haja utilização da Coronavac em outros países para crianças com bons resultados, a princípio aguardando publicações, mas acreditamos que ela seja segura e pode ser uma boa alternativa para o futuro, porque a Coronavac é uma vacina que usa uma tecnologia de vírus inativado e que é muito utilizada já, essa tecnologia, para outras vacinas, e as crianças respondem bem a esse tipo de imunizante. E tem uma boa tolerabilidade, com riscos baixos de efeitos colaterais. Então, nós acreditamos que possa ser uma boa alternativa para as crianças menores de 12 anos de idade, porque em algum momento nós vamos ter que discutir isso. E se nós pensamos em reduzir ao máximo a circulação viral, que é o nosso maior objetivo agora, a vacinação desse grupo de crianças também será importante. Nós sabemos que adolescentes e crianças têm quadros mais brandos da doença, ou muitas vezes assintomáticos, mas eles podem transmitir o vírus aos adultos, e aí sim serem vetores de transmissão. Então, a nossa maior preocupação no momento em vacinação em relação a adolescentes é reduzir a circulação viral para que eles não sejam transmissores da doença ou tão transmissores quanto se não estivessem vacinados. A gente sabe que as vacinas disponíveis hoje em dia, elas não impedem que a pessoa adoeça, mas principalmente elas reduzem o risco significativamente de óbitos e de doenças graves. Mas quanto mais pessoas vacinadas, nós vamos ter, então, uma menor circulação viral, que é o que a gente precisa ter. Então, a exigência de vacinação nunca esteve nos nossos documentos como pré-requisito ao retorno às aulas presenciais, por uma questão de fatores, inclusive esses que acabei de colocar agora. Agora, é claro que, tendo a vacinação, é fundamental que todos tenham o seu esquema vacinal completo, com no mínimo 2 doses, ou a dose única para a vacina que é de dose única, nesse momento a vacina da Janssen, e principalmente, ainda não estamos naquela fase de liberou geral, precisamos ainda manter o uso de máscaras e principalmente a ventilação dentro dos ambientes escolares. A ventilação realmente ela é um problema. Escolas, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é uma cidade muito quente, tiveram suas janelas vedadas para que você pudesse utilizar o ar-condicionado. A gente sabe que para uma doença que é de transmissão respiratória, o ideal seria ambientes abertos, com janelas e portas, para que você garantisse um maior percentual de trocas de ar por hora. Mas a gente tem que trabalhar dentro do que é possível, dentro da realidade de cada escola, e a gente acredita que um investimento em infraestrutura ele precisa ser também pensado pelo poder público. Então, a gente não pode colocar todas as nossas expectativas unicamente no controle da pandemia, mas também há necessidade que exista investimento do poder público nessas escolas para dar maior segurança a toda a comunidade escolar. Não tem como a gente pensar só em medidas, vamos dizer, não farmacológicas, do ponto de vista de saúde pública, mas também é necessário que exista um investimento em infraestrutura para essas escolas. Bom, acho que os documentos, eles trazem também as questões dos malefícios, vamos dizer assim, da manutenção por longos períodos das crianças sem as aulas presenciais, né? E nós chamamos a atenção desde o início, principalmente para a questão da saúde mental dessas crianças e adolescentes. Sabemos que também as questões de violência, as crianças acabaram ficando mais vulneráveis estando em casa, porque as escolas são fatores de proteção social para essas crianças. As escolas, elas não só educam, como também fazem parte da rede de socialização das crianças, de vigia também em relação a agressões e violências sofridas por essas crianças.
Uma outra questão é a questão da insegurança alimentar. Muitas crianças, ainda mais nesse momento do país em que nós vemos famílias se alimentando no lixo, a manutenção das aulas presenciais também era uma forma das crianças terem acesso a 2 refeições ao dia, uma refeição que fosse ao dia, e refeições com características de uma nutrição de verdade. Então, nós jogamos com milhões de crianças fora da escola, jogamos essas crianças também numa situação de risco de fome real dentro das suas casas, fora para aquelas que não passam fome, da gente falar também em alimentações que não cumpram todos os requisitos nutricionais necessários para as crianças. Além disso, claro, temos o risco de evasão escolar, que é maior. Nós temos visto várias reportagens mostrando que, ao retorno das aulas, muitas crianças não retornaram, porque precisaram começar a trabalhar, precisaram ajudar os pais em casa, e muitas até se desinteressaram, não porque não tinham vontade de estudar, mas porque não conseguiram acompanhar, porque não tinham internet, porque não tinham computador ou celular com acesso à rede. Então, o que a gente queria chamar a atenção também foi a piora na desigualdade que nós ficamos, a que as crianças foram jogadas, adolescentes, enfim, os estudantes foram jogados nesse momento da pandemia. Porque as escolas particulares, elas tiveram desde o início, 1, 2 semanas depois da paralisação, tiveram acesso a aulas virtuais, se organizaram, as crianças tinham acesso a sistemas de internet, mas isso não é a realidade da maior parte do país, da maior parte das crianças, principalmente do serviço público, das escolas públicas. Então, isso foi um agravante das desigualdades e desse desnivelamento entre o ensino público no país e o ensino privado, e nós estamos diante, provavelmente, de perdas que não vamos conseguir recuperar, talvez, nos próximos 10, 15, 20 anos. Então, é grave a situação. Nós, do GT, reforçamos que lugar de criança é na escola e com segurança. E que, para isso, nós precisamos, claro, de investimento, tanto em vigilância em saúde, em vacinação e também investimento em infraestruturas adequadas para esse retorno.